literatura, mais especificamente começando pela poesia. E aí, eu vou deixar para vocês fazerem algumas perguntas depois. Tudo bem, meninas? Vou compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu fiz. E aí, no final, tá? Vou contar até umas 16h30, 16h35 no máximo, aí a gente tem um tempinho para vocês fazerem perguntas que vocês estiverem interessadas, tá bom? Eu vou compartilhar agora com vocês. Então, vamos lá. Eu dei um nome, vocês estão vendo aí, né? Dei um nome diferente para vocês. Ele se chama Quando o Chapéu da Noite Voa, com tantos buracos, né? A literatura infantil na formação de professores. Esse Quando o Chapéu da Noite é um verso de um livro, vou mostrar para vocês, do Pablo Neruda, que ele escreveu para crianças. E aí, eu pensei, por que começar com um verso, né, para falar, com um poema para falar sobre literatura infantil? E aí, antes de falar um pouco sobre isso, eu vou falar sobre mim para vocês. Quem sou eu, né? Eu sou uma paulistana que vivo, acho que até é bacana falar por que eu escolhi a poesia para falar sobre a pedagogia, né? Falar um pouco sobre a minha trajetória, porque acho que é até importante para vocês perceberem o que pode fazer um pedagogo, né? Para vocês começarem a entender um pouco o que eu pensei hoje para conversar com vocês. Eu moro em Sorocaba há 16 anos, né? E acho que, assim, quando eu falo da minha experiência, falar sobre a nossa experiência é mais do que fazer uma lista que fale sobre os lugares onde a gente trabalhou, né? Eu gosto de me definir como uma pessoa que é apaixonada por livros. E eles habitam, não dá para vocês verem aqui, eu poderia ter escolhido um lugar melhor para vocês verem, mas eles habitam a minha casa, né? Não só essa casa que eu tenho aqui construída de tijolos, de onde eu estou falando, por conta, né, que a gente vive uma situação, né, global de pandemia, mas aquela que é só minha, é o que a gente costuma chamar de uma casa imaginária, a nossa biblioteca imaginária, né? Eu levo comigo essa casa imaginária para onde eu for, e aí eu digo que o mundo fica mais habitável, que essa, de certa forma, é a função da literatura na vida da gente. Eu sou a famosa rata de biblioteca, né? Aquela louca pelos livros, e esse meu afeto pelos objetos culturais, especificamente os livros, guia a minha vida profissional há 25 anos. Há 25 anos eu trabalho... aqui é só um resumo, eu vou falar de maneira geral o que eu tenho feito, né? Há 25 anos eu trabalho com literatura, leitura e formação de professores. Eu sou formada, sou pedagoga e sou mestre em linguagem e educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Eu comecei lá trabalhando com literatura infantil no laboratório, depois fui para o Instituto Alana, que hoje é grande, mas eu comecei no Instituto Alana. Depois, se vocês quiserem conhecer, acho que vale a pena, ele tem um trabalho bacana hoje sobre crianças. Eu fui diretora da biblioteca lá comunitária, e se vocês forem observando o meu currículo, que eu acho que é bacana, eu fui trilhando todos os meus percursos, eles estão relacionados, de certa forma, à cultura, o vínculo entre a educação e a cultura, e, de certa forma, a minha relação com os livros, com a literatura infantil. Então, eu, mais ultimamente, né, eu fui professora na Uniso, aqui em Sorocaba, foi quando eu cheguei para trabalhar aqui, e hoje estou na Unisp, na verdade, na Unip desde 2019. Já trabalhei como livreira, fui responsável pela coordenação, pela parte da coordenação de eventos de 2 livrarias aqui de Sorocaba, fui responsável
Hoje eu trabalho também no SESC, faço clube de leitura no SESC, dei cursos sobre literatura e sobre mediação de leitura para a infância no SESC, e trabalho no curso de graduação de pedagogia, de matemática e de pós-graduação em alfabetização e letramento na Unip. Então, assim, de certa forma, toda a minha trajetória, ela está relacionada com os livros. Então, assim, antes de falar, por isso que eu acho importante dizer, né? Antes de falar sobre esse meu percurso, né? Esse percurso profissional, acho que é importante falar sobre essa paixão, que de certa forma ela orientou, né? Esse meu afeto por esses objetos da cultura, essa relação com a cultura que eu percorro há muito tempo, né? E que me levou a esse campo profissional e a escolher dentro da pedagogia, especificamente, um campo de atuação. Mas como assim a pedagogia tem relação com a poesia? Né? E por que eu escolhi, no momento que a gente vive de pandemia, né, num momento como esse, por que falar sobre poesia, né? Todo mundo falando sobre tantas outras coisas que talvez seriam importantes, sobre a sustentabilidade, sobre o futuro, e eu falando aqui sobre poesia na pedagogia. Então, como eu falei para vocês, este encontro está inspirado nesse livro das perguntas, né? As perguntas são importantes num momento como esse, né? E esse encontro está inspirado neste livro do Pablo Neruda, né? Para a gente pensar um pouco nesses espaços poéticos individuais, para a gente refletir. É um momento de reflexão, né? Não só na Uniexpo, mas também este momento que a gente vive hoje, né? De a gente pensar em que a pedagogia, qual a relação entre a pedagogia e a poesia, por que a poesia é importante, por que a literatura é importante e por que a pedagogia é importante, né? E pensar um pouco nessa potencialidade da poesia, né? Na formação do professor, mas na formação desse pedagogo, né? E na nossa formação como sujeitos, que aí é a importância do pedagogo na formação humana. E aí eu falo né, o que eu acabei de falar para vocês, poesia na pandemia, pedagogia e poesia, literatura e pedagogia. O que eu queria, eu estou conferindo o tempo aqui, porque às vezes eu falo muito, né? Que o espaço da poesia tem um trecho belíssimo, o Mia Couto, eu não sei se vocês conhecem, né? Conheço pouco da experiência de vocês, mas o Mia Couto é um escritor maravilhoso e um poeta moçambicano. E aí, nos últimos tempos, né? Tanta coisa que a gente ouve falar, ele disse que qual que seria o espaço da poesia neste momento que a gente está vivendo? Ele vai dizer que o espaço da poesia, ele sempre é encontrado na brecha, na fenda do muro, sabe onde a gente encontra aquela graminha que está surgindo na beirada do muro, aquela flor que surge do asfalto, como diz o Carlos Drummond de Andrade, né? Ela nasce na contracorrente, no contrafluxo. Então, a poesia nasce aí, né? Ela vai depender também do que a gente entende por poesia, né? A poesia é uma visão diferente do mundo, é uma visão alternativa do mundo, e não só uma forma de arte. Ela não está só nas palavras, apesar de se constituir plenamente nela, na linguagem verbal, né? Ela traz, a poesia, ela traz uma forma da gente enfrentar o mundo, né? E aí, como ele vai dizer, tão bonito, né? Às vezes, tudo que resta para a gente é a palavra, né? E essa palavra é apenas o rosto de algo que o Drummond disse num texto belíssimo dele, num poema belíssimo dele, que chama O Sentimento do Mundo, né? Ele vai dizer, e aí não podia falar de poesia sem ler um trechinho. O sentimento do mundo, tenho apenas duas mãos, e o sentimento do mundo. É esse sentimento do mundo que a gente carrega com a gente, né? E a poesia pode convocar o desejo de um outro mundo que seja mais nosso, né? Que não seja esse mundo louco que hoje convive com a gente dentro da nossa casa, né? O mundo inteiro está dentro de casa, né? Mas então, se o mundo inteiro está dentro de casa, como a gente pode encontrar um espaço dentro da gente? Já que o mundo já convive com a gente hoje, parece que não existe mais
o dentro e o fora hoje, né? E a poesia consegue levar a gente para esta casa imaginária que está no mais dentro da gente, né? Onde está a poesia? Tem não sei se vocês conhecem, uma poeta negra super jovem, a Rayane Leão, e aí a poesia a gente não costuma encontrá-la às vezes, né? Mas às vezes a gente encontra onde? E aí tem um poema dela que é belíssimo, que é assim, ó: para nós que temos pressa, desejo que ainda haja vontade de contar estrelas durante a noite. Para nós que temos pressa, desejo que possamos ler um poema, a ponto de senti-lo mudando nossos rumos. Para nós que temos pressa, que respirar fundo substitua os pés nervosos e as mãos trêmulas. Para nós que temos pressa, que a angústia nos esqueça, descanse entre as brechas. Para que nós temos pressa, que ela não seja fuga para o que somos. Para que nós que temos pressa, desejo que atrasos bonitos nos encontrem. Para nós que temos pressa, desejo atalhos entre os trilhos descompensados. Para nós que temos pressa, que saibamos que o retorno é perigoso e por vezes impossível. Melhor parar, admirar as demoras, para então seguir. A poesia, no mundo de hoje, ela é importante para que a gente demore, para que a gente olhe para o mundo de uma maneira diferente, para que a gente possa transformá-lo, né? Então, eu trouxe algumas imagens, apesar da poesia estar plenamente, né, na linguagem, a gente pode encontrar poesia em vários lugares, né? A poesia está na rua, a poesia está num beija-flor que invade a nossa casa de repente, a poesia está quando a gente abre as portas e vê uma imagem bonita, a poesia está num gesto quando a gente lê um texto para o outro, a poesia está na sombra de um gato na parede, a poesia pode estar num casulo rompido de uma borboleta, né? Talvez a poesia não esteja na escola, né? Talvez a poesia não esteja na escola, talvez a poesia não esteja nas redes sociais. Parece que a poesia está fechada dentro dos livros na livraria, parece que ela está dentro das bibliotecas, parece que as redes sociais não têm tempo para poesia, só parece, né? Mas onde ela está, né? Então, ela pode estar no amanhecer, nesse bom dia sisudo de um senhor parado no ponto de ônibus, no cheiro do café, na revoada das flores do ipê, rosa. A poesia está aqui e ali, a poesia muda a vida da gente, ela muda o olhar da vida da gente, ela muda a experiência do mundo. A poesia está em qualquer lugar, a poesia também está na pedagogia. E onde a poesia está na pedagogia? O que eu queria dizer para vocês é que a poesia, né, além de estar nessas imagens todas, além de ser um sentimento de mundo, de ser um olhar diferente para as coisas da vida, a poesia ela também está na força das palavras, né? Então, ela é uma palavra de força em comum, né? Ela evoca símbolos, imagens, que coloca uma outra ordem para a gente, que é a ordem da brincadeira, que é a ordem do jogo. Ela está associada à estrutura da imaginação criadora, ela está muito além das coisas lógicas, dos padrões convencionais. Ela não está na linguagem do dia a dia, ela está em outra linguagem, na linguagem que a gente pode dizer que é do fim de semana. Ela está na literatura, né? Mas também fora dela, né? Ela está nesse outro olhar que nos permite enxergar para além do que poucos veem, né? Ela está associada, por isso que eu trouxe a questão da infância, né? Muito associada às primeiras descobertas infantis da linguagem, né? Da linguagem desinteressada e interessante, porque ela não é utilitária. A poesia não serve para nada, mas ao mesmo tempo ela serve para muita coisa. Ela serve para nos descobrir este outro mundo, que não é o mundo do utilitarismo, que é o mundo da fabulação, que é um mundo, conforme um grande estudioso, que é o Antônio Cândido, ele disse que a gente precisa, que é um dos nossos direitos.
a gente precisa fabular para poder sobreviver. A gente precisa ir além a gente não precisa só de comida, a gente não precisa só de pão e de água, a gente precisa de fantasia. E a poesia está ali na fantasia, assim como a narrativa literária também está ali, né? Então, e por que eu trouxe a poesia? Porque ela começa justamente, ela está associada às suas primeiras descobertas infantis. E a gente deixa muito de lado essas descobertas, né? A gente não repara na infância, nessas primeiras palavras, que são as palavras da brincadeira, que são as palavras deste jogo, né? Esse é o meu cachorro, tá? Tem um cachorro aqui. Desculpa, eu estou em casa. E quando a gente fala das crianças, né? A gente vê que a poesia, muitas vezes, ela é colocada num pedestal, né? É como se a poesia fosse difícil para a criança, a poesia é difícil para os jovens, a poesia é difícil para os adultos. Mas as crianças brincam continuamente com as palavras, né? As crianças dizem assim, tem passarinhos picando o meu pescoço. Olha que lindo isso, né? Há tantas outras coisas que as crianças dizem, a gente não percebe, há tantas outras, os slams, vejam os slams, que hoje são, né, uma grande, mais do que moda, se tornaram um grande evento, e evento no que eu digo, evento cotidiano mesmo, nas grandes periferias das cidades, né? E, quiçá, possam ultrapassar as periferias, né? Que são desculpa, ele vai parar, tá? Que são esses combates poéticos entre performances autorais de poesia. Então, vejam, e é na infância que a gente pode estimular esse gosto pela poesia, né? Porque a poesia já faz parte da infância, já está ali nas primeiras, quando as crianças tentam, de certa forma, brincar como ela brinca com os seus brinquedos, ela brinca com as palavras, né? Para as crianças, né, as palavras brilham, as palavras formigam, as palavras saltam, correm, tremem, choram, florescem, né? As crianças gostam de brincar com as palavras como elas brincam com seus jogos de encaixe, né? Como os brinquedos de faz de conta. Então, isso é tão importante e parece que a gente vai perdendo, né? E a escola talvez tenha um papel muito importante disso, não só a escola, mas a sociedade de uma maneira geral, na forma como vê a infância, na forma como vê a poesia, na forma como vê a literatura, né? E olha que lindo isso. Um poeta Manuel de Barros, um poeta matogrossense, ele diz assim, o menino que aprendeu a usar palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper um voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Isso é poesia, né? E aí, por que não permitir às crianças fazerem peraltagens com as palavras? Por que não permitir aos jovens fazerem peraltagens com as palavras, né? A poesia não é só para adultos, a poesia não é só para poetas, não é só para escritores eruditos, para os grandes escritores, a poesia é para qualquer um. Porque não permitia às crianças ler, usufruir, fruir das palavras peraltas e travessas, que só quando a gente coloca um ponto interrompe o voo de um pássaro, né? Porque só a linguagem prática e utilitária, a linguagem da informação, a linguagem da ciência, ela é tratada como conhecimento. Não! Arte também é conhecimento. Literatura também é conhecimento. Poesia também é conhecimento. E aí está essa relação entre a pedagogia e a literatura e a poesia, né? A linguagem, como diz uma pesquisadora, Jacqueline Held, ela nunca está finalizada, ela sempre está a caminho, ela se cria e cria. A linguagem é a palavra criadora, né? E a palavra criadora, ela não está só num curso, né? A palavra criadora, ela está no cotidiano, né?
Ela também está na linguagem científica, ela está na linguagem da arte, né? A criação é própria do ser humano, ela também está com as crianças. E aí a palavra não é só para receber ordens, para conseguir emprego, a palavra é para sorrir, não é só para entrar na universidade, é para acariciar, para acolher, para amar, para sofrer, para revolucionar, para dançar, para alimentar, para viver, né? A nossa linguagem não tem só função explicativa, né? Ela tem função brincativa, como dizia Manuel de Barros. E aí, poesia, literatura, estou chegando já quase no final. Poesia, literatura e pedagogia. A poesia, ela está repleta de mundo, né? Porque o poeta é alguém que está atento à realidade, está atento à sociedade, está atento à linguagem. A poesia carrega um mundo de coisas, né? É um mundo carregado de coisas. Tem uma expressão bonita de uma escritora que ela diz assim, que quando a gente... a poesia é como se a gente passasse um olhar, né? É aquele olhar que a gente passa o marca-texto, né? A poesia é esse marca-texto no texto, né? É quando, assim, o mundo tivesse meio chato, né? E o marca-texto ressalta o texto por onde a gente passa. E aí, quando o poeta, ele vê o que a gente não viu, isso fascina a gente. É como ele dissesse, a gente percebe, quando eu digo poeta, eu vou dizer poeta, primeiro porque eu estou falando da poesia, né? Eu quero ler depois um trechinho aqui para vocês do livro das perguntas. E aí fascina a gente, porque ele percebe, né? A gente percebe que estava ali, mas ele conseguiu ver o que eu não vi, ou ele também viu aquilo que eu tinha visto, mas ele conseguiu dizer em palavras aquilo que eu não consegui dizer, né? Então, quando esse olhar desse poeta passa o marca-texto, né, no mundo, parece que o mundo tem outro sentido. E é isso que a literatura é importante. A literatura é importante, e a literatura da poesia, a poesia na literatura, a literatura da narrativa, né? Ela é importante justamente por isso, porque ela é uma outra linguagem que mostra para a gente um outro mundo, né? Com uma outra forma de linguagem, que não é a linguagem da ciência, que não é a linguagem do cotidiano, que é uma linguagem que é importantíssima para nós nos constituirmos como seres humanos, né? Como seres humanos, que assim, não só porque a gente tem direito a todo esse conhecimento sistematizado, sistematizado por meio da literatura, mas que é essa outra linguagem que esses outros conseguiram marcar com o texto, né? E que a gente tem direito a ver, né? Porque a gente também pode ver, né? Isso que é importante, a gente pode também ver e a gente pode também querer marcar com o texto, né? Então, acho que a leitura viver a poesia como esse sentimento de mundo trazido pelo Carlos Drummond de Andrade, como ele diz, também nos permite não só ler poesia, mas escrevê-la. Formar leitores poetas, né, de poesia, formar leitores de literatura e também formar escritores. Esta é a grande relação entre poesia, literatura e pedagogia, né? A possibilidade poética não é privilégio de poucos, como durante muito tempo, né? E aí, infelizmente, ainda parece ser, né? É uma possibilidade humana que tem que ser ao alcance de todos, né? E o que a gente necessita é pensar em condições, né? Preservar essas condições, né? Mantidas no tempo, para que todos os sujeitos, e quando eu digo todos, significa todos, indistintamente, de raça, cor, etnia, religião, né? Para que eles tenham essa possibilidade genuína e reflexiva, porque a palavra, ela nos permite pensar quem somos nós, quem são os outros, que mundo que a gente está. Permite pensar nesse mundo que está lá fora e que agora, né, nesse momento da pandemia, está aqui dentro da nossa casa, né? E permite a gente recriar esse mundo dentro desse mundo mais dentro da gente, né? Então, que a gente possa ter acesso a essa palavra dos poetas, a essa herança da cultura escrita e a nossa própria palavra. É isso, para que a gente possa ter direito à nossa própria palavra. E aí que está a pedagogia, né? A pedagogia é pensar nessas possibilidades, né? De como preservar, de democratizar o direito à leitura, não só por meio da alfabetização,
né? De poder ensinar as crianças a lerem e escreverem, mas também por meio de trabalhar em outros lugares, né? Numa editora, né? Numa escola, né? Numa ONG, né? Em tantos outros lugares em que a gente pode pensar nessas possibilidades de garantir que a leitura e que a escrita se democratizem, né? Para todos, indistintamente. Então, é um equívoco, e aí eu vou fechando. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Ai, não volta, voltou. Desculpa. É um equívoco acreditar que a questão da leitura é um problema pessoal. Diz assim, você não lê porque você não tem o hábito da leitura. A leitura não é um hábito, gente. Se a gente diz que ela é um hábito, é simples. Basta eu comprar um livro e eu começar a ler todo dia, né? Ela não é um hábito pessoal, ela é muito mais que isso. Ela é uma prática social, ela é um direito, né? Ela não tem a ver com só gosto e interesse. Porque é como se fosse só, esse problema fosse resolvido só por uma questão de estímulo, interferindo nesse comportamento dos sujeitos, né? Mas ela é muito mais do que isso. Ela é uma prática social. Quando eu digo que ela é uma prática social, está relacionada a ela, né? A questão de políticas públicas de leitura, está relacionada a ela a questão quem tem acesso a ela ou não, né? A questão das editoras, né? O que se produz como livro, né? O que é considerado literatura infantil, qual é a concepção de criança que eu estou falando, né? Estamos falando da literatura infantil, mas eu posso pensar na literatura para jovens, na literatura para adultos, se é que a gente pode discutir ou não isso, se a gente pode classificar, mas isso é só para quando vocês estiverem interessados no curso, né, em fazer o curso de pedagogia, mas olha só. Então, vejam, ela é muito mais do que na verdade, ela não é um hábito, é uma prática social. E como isso, a gente tem que discutir para além do hábito, né? Se fosse um hábito, o nosso problema de leitura já estava resolvido, né? E se a leitura é um direito, né? Esta é a pergunta. Por que uns podem e outros não podem ler? Uns conseguem e outros não conseguem. Porque uns têm acesso e outros não têm acesso. Trata-se disso, né? Não de quanto leem umas poucas crianças ou uns poucos jovens, e sim de quantas crianças e jovens leem num país. Como fazer para as crianças que não são filhos de leitores também possam ler? E é isso que a pedagogia faz, né? A pedagogia também pensa a leitura não é um problema só do curso de letras. A leitura também é uma questão que está relacionada ao curso de pedagogia. Não é só por conta da alfabetização, mas por conta de toda a trajetória da leitura das crianças, dos jovens, e depois que os jovens saem da escola, né? A gente forma leitores, mas continua, de certa forma, pensando na mediação desses leitores, na promoção da leitura fora delas, né? A gente forma sujeitos, porque a pedagogia está relacionada com a transformação, né? E a leitura transforma, a poesia transforma, a literatura transforma. Então, foi isso que eu pensei, né? Esses buracos da noite, né? Quantos buracos, né? Eu coloquei aqui, ai, desculpa, o cachorro aqui tá, né? Esses buracos, deixa eu interromper aqui, né? Ah, não, tem mais um aqui que eu quero que vocês deem uma olhadinha, depois surprise, né? Meninas, não sei se tem mais gente aqui, eu não consegui ver, mas que vocês deem uma olhadinha, o que surprise é esta, que tem para vocês nesse QR Code aqui, mas que vocês possam, de certa forma, pensar nesse, quando o chapéu da noite voa com tantos buracos, né? Veja, isso como isso é poético, né? E onde está a poesia na vida de vocês? Onde vocês querem colocar a poesia na vida de vocês? Talvez não seja no curso de pedagogia, mas, ou talvez seja, veja que ela está também no curso de pedagogia, tá? Então, eu queria deixar aberto para vocês agora, se querem me fazer algumas perguntas, né?
Nossa, eu fui pontualíssima, né? Deixa eu sair aqui da minha apresentação e voltar para vocês. Ai, temos mais gente, que bacana! Temos a Tati. Oi, Tati, você tá aí? Queria saber se vocês têm perguntas para me fazer. Vamos lá. Temos aqui uma pergunta, deixa eu ver. Ah, não temos. Alguma pergunta sobre. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Alguém quer ligar o microfone? Ai, a Bruna já é formada, Bruna. Que legal. A Bruna saiu. Resta. Sara, Sara, você está aí? Quer fazer alguma pergunta, Sara? Não? Por que você se interessou por esse tema, Sara? Vocês estão me ouvindo? Ah, imagina, Sara. Diga, Sara. Que ótimo! Que bom! E o que você achou do que eu falei? Te interessou? Deixa eu escrever aqui para você. Que bacana! Viu? Se você tiver interessada, é, então, o curso de pedagogia a gente trabalha bastante com a questão da leitura, né? Acho que isso é isso é forte no curso de pedagogia, né? É, e, e aí, inclusive, a gente faz, tem depois a pós-graduação, né, de alfabetização e letramento, que isso é mais focado, depois isso a gente acaba, acaba aprofundando mais, né? É, eu especificamente, então depois você, ai, desculpa, eu especificamente, então ai, vem, deixa eu só fazê-lo parar, não temos as condições ideais, né? Desculpa. É, se eu tenho um Instagram, espera só um pouquinho, eu tenho um Instagram e eu faço leitura em voz alta, eu trabalho bastante com leitura em voz alta, né? E eu tenho um Instagram, então eu trabalho bastante com poema, né? E como eu falei lá para vocês, eu trabalho já há algum tempo, alguns cursos no SESC, né? Então eu trabalho lá com mediação de leitura, né? Então eu tô na Unip, né? E a gente tem alguns projetos lá, e
E aí, esse projeto, que está relacionado, sem dúvida, com a Unip, né? Porque esse é o meu foco de trabalho. No SESC Sorocaba, eu faço mediação de leitura, né? No clube de leitura, lá, que agora a gente interrompeu, mas talvez a gente volte agora, como fala? Talvez a gente volte por online, né? E aí eu tenho um Instagram. Nesse Instagram eu faço já há bastante tempo, né? Porque eu trabalho com leitura em voz alta. A gente tem um coletivo, a partir de um curso que a gente fez no SESC, com alunas, inclusive, da Unip, né? Alunas que participaram, porque a gente tem nos cursos de licenciatura, não sei se vocês sabem, a gente tem as atividades complementares, né? Na verdade, nos cursos, não só de licenciatura, mas nos cursos de uma maneira geral. A gente tem atividades complementares. E aí, dependendo, vocês podem fazer essas atividades complementares, dependendo do que cada curso sugere, em várias áreas. E aí, algumas alunas do curso de pedagogia foram fazer esse curso de mediação de leitura para a primeira infância. E aí a gente acabou organizando um coletivo de mediação de leitura, que se chama Mindinho. E aí, logo quando acabou, como fala, começou a pandemia. Então, a gente ainda não começou, a gente só estruturou, chama coletivo Mindinho, de mediação de leitura. Tem alunas do curso de pedagogia, daqui da Unip de Sorocaba, é bem bacana, eles se estruturou a partir desse curso no SESC, com as alunas de pedagogia também. E aí, se você quiser, se você tiver interesse, então, você pode me encontrar no Instagram, se você tiver afim, é o meu nome, Maria Cristina Pérez Vilas, e eu faço lá, se você gosta, eu sugiro dicas de leitura, de textos, e faço leitura em voz alta também. Então, se quiser, tá? E se quiser perguntar mais coisas, também pergunte mais. Veja que a possibilidade do pedagogo, né? Daqui a pouco eu tenho que encerrar, deixa eu ver que horas são. Não, ainda dá. A possibilidade do pedagogo, ela é ampla. Você viu que eu trabalhei com... O pedagogo não é só o professor, né? Ele pode trabalhar em várias outras áreas. Isso desde 2006, a formação, né, do pedagogo, ela é mais ampla, né? O que é entendido como formação educativa, a docência, ela é compreendida na área da formação educativa, né? Então, não é só ser pedagogo, não é só ser professor. Ela é uma das áreas da pedagogia, ou ser professor da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, mas você pode trabalhar em hospitais, você pode trabalhar em ONG, você pode trabalhar na área de recursos humanos, e isso você pode trabalhar em editoras, você pode trabalhar em várias áreas. E isso o curso de pedagogia da Unip possibilita. E isso é muito legal, né? Porque tem projetos na área a gente tem um laboratório lá de jogos, de brincadeiras, né? Então, tem as jornadas. Então, é uma área bem interessante. Eu gosto, bom, sou suspeita para falar, né? Então, acho que o foco do curso de pedagogia é amplo, por isso que eu gosto muito de pedagogia, né? Dar esse foco amplo para a área da educação, né? Educação não é só a escola é a área formal da educação, mas a gente trabalha com muito mais do que a área formal, né? Eu acho que isso é bacana do curso de pedagogia. Nossa, eu falo bastante, né, Sara? Né, Tati? A Tati quer perguntar alguma coisa? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Faculdade 348, faculdade 352? Eu posso falar sobre o que vocês quiserem. Senão eu encerro. Sara, mais alguma coisa? Tati? Posso encerrar? Então eu vou encerrar, tá bom? Se tiverem mais alguma pergunta,
Se vocês quiserem, se você quiser, Sara, vai conhecer, né, quando você puder, passando isso, conhece lá, é bem bacana, né, a unidade, não sei se você conhece, né, conheça lá, faça uma visita, acho que você vai gostar bastante do espaço, né, é um lugar não só bonito, mas assim, a biblioteca é bem bacana, falei, você pode conhecer, se quiser conhecer, né, como eu falei, tem a biblioteca, tem o laboratório, né, de jogos e brincadeiras. Eu acho que é bacana conhecer. Você pode, qualquer coisa, marcar um horário com a coordenadora para conhecer um pouco mais sobre o curso, né? E conhecer a estrutura. Você já pode conhecer o projeto. Acho que vale a pena você entrar se você quiser saber exatamente quais são as disciplinas, né? A ementa e o projeto pedagógico do curso, você pode entrar lá no site da Unip, ver qual é o projeto, né, em que ele se estrutura, conhecer um pouco as disciplinas, acho que vale a pena, né? Nesse momento sempre é importante, né? Acho que ajuda a dirimir qualquer outra dúvida que você tenha. E conhecer o campus, né? Quando melhorar sentir-se à vontade, né? Dá uma ligadinha lá, ver como que está o funcionamento e vai dar uma olhadinha lá como é. Acho que você vai gostar bastante. Tem uma livraria lá, olha que maravilha, já que você gosta de leitura, tem uma livraria dentro do campus, que é bem bacana, né? Vale a pena, tá bom? Então, eu queria agradecer a presença, né? A sua presença, Sara, a presença da Tati, do pessoal da faculdade que está aí também, né? Espero que tenha sido, de alguma maneira, 40 minutos de momentos poéticos para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. E é isso. Vou me despedindo aqui, tá bom? E para vocês também, se quiserem, gostam de poesia, olha lá no. Visitem a gente, conheçam a gente lá no. Me visitem no Instagram e conheçam o curso de pedagogia, tá? Lá na faculdade, tá bom? Tchau, gente.